Vou te dizer uma coisa, Israel está lutando contra o Hezbollah há tempo demais e muitas pessoas estão morrendo. Você não precisa destruir o prédio inteiro para procurar alguém, pois há muitas pessoas ali e nem todas são do Hezbollah, posso garantir. E eu sugeri a Israel que deixasse a Síria cuidar do Hezbollah. Porque, para ser sincero com você, acho que eles fariam um trabalho melhor fazendo isso. 2 horas antes de assinarmos o acordo, houve um ataque no Líbano, em Beirute. Não foi como no lado sul, sabe? Foi em Beirute. Eu não gostei disso. Eu os informei sobre isso. Eu não gostei, nem um pouco. Mas eu acho que o líder da Síria, sabe, reuniu aquele país de forma impressionantemente rápida. Ele é muito capaz. E ele tem sido muito bom para mim. Ele protegeu tudo o que eu pedi. Ele fez. E se Israel não conseguir fazer o trabalho sem matar todo mundo, ele vai fazer o trabalho. A Síria vai fazer o trabalho. Sabe, há uma coisa muito pequena. Coisinha com alguns drones que foram liberados e ele acaba fazendo Eu vi aquele ataque. Eu vi onde aquela bomba caiu. Você viu aquilo? Aquilo foi brutal. Aquilo foi demais. Sabe, você também pode exagerar. Agora, para aprofundar mais, estamos com Bilal Sladin, correspondente da I24 News em inglês, e Yaakov Lapin, analista de segurança e apresentador do Ross Handler Report. Tudo bem. Falamos sobre isso enquanto ouvimos. Com tantos comentários, é difícil saber por onde começar. Vamos aos do Líbano. Foram dias difíceis em Israel, quero ressaltar isso aos telespectadores. As pessoas sentem desespero, abandono e até condenação do presidente dos Estados Unidos. Veja, ainda enfrentamos o Hezbollah, proxy radical de Teherã, que ainda nos assedia a partir do Líbano. Sabe, o Hezbollah está aderindo a esse tipo de plano que está sendo apresentado pelo presidente. O que o Hezbollah está dizendo? Eles vão aderir a um cessar-fogo? O que isso significa para nós agora, no imediato? Acredito que o Hezbollah seguirá as ordens do Irã, e se o Irã mandar reduzir os ataques, eles obedecerão. Mas eu acho que a questão não menos importante é se eles vão parar de tentar reconstruir suas capacidades, porque isso é algo que Israel não vai tolerar. Quer dizer, isso é uma pergunta? Quer dizer, há alguma dúvida real de que eles vão fazer isso neste momento? Alguém sério duvida disso? Precisamos separar isso por intenções. Não há dúvida sobre as deles. Querem reconstruir suas capacidades e agir conforme desejam. Aqui ocorreu a grande mudança. As forças de defesa de Israel controlam uma zona de segurança em profundidade no sul do Líbano. Parece bastante semelhante à que existia nos anos 80 e 90. A diferença aqui é que a maioria dos xiitas, que servem como escudos humanos, base e fonte de recrutamento do Hezbollah, não está lá. Alguns tentaram voltar para casa de forma esporádica. O que vemos é uma reconfiguração do sul do Líbano. O Hezbollah não controla mais, não há mais um estado paralelo. Essa era sua reduto principal, junto com Darria e o Vale do Bekaa. No fim, isso prejudica muito o plano deles de formar um exército de invasão na fronteira com Israel. Vão agir como atiradores de elite ou voltar à guerrilha? Se fizerem isso... As FDI, foguetes, mísseis, claro, todas as táticas de guerrilha conhecidas deles. Se eles fizerem o que o primeiro-ministro Netanyahu disse ontem, o ministro da Defesa Katz, é que as FDI vão absolutamente atacar qualquer ameaça. Mas eu acho que a grande pergunta, para a qual ainda não temos resposta, e é uma pergunta importante, é: e se o Hezbollah começar a construir, digamos, uma base de mísseis em Darria, em Beirute? Israel vai apenas observar isso ou não? E minha esperança e também minha expectativa é que Israel não esteja apenas desobrigado de qualquer cláusula sobre o Líbano neste acordo, como já foi dito pelo primeiro-ministro, mas que isso também inclua não ser obrigado a assistir o Hezbollah se fortalecer. Porque essa é uma lição central quando se fala sobre a reconfiguração do sul do Líbano. A ideia dos sírios, que são inimigos diretos, é interessante. O regime em Damasco já teve guerra com Hezbollah em vários níveis. O que acha dessa afirmação? Tem algo a observar? Acho que Trump não entende o que ocorre aqui, pois ao mencionar a intervenção síria no Líbano em favor de Israel, especialmente nesse contexto, isso será um movimento catastrófico para o Líbano. Qualquer líder árabe, eu diria. E isso é absolutamente algo impensável, adotar isso como estratégia de qualquer forma.
Por outro lado, continuando o que Yaakov estava dizendo, a estratégia do Hezbollah é realmente se ligar ao Irã. Quando eles dispararam seus primeiros foguetes em 2 de março, eles queriam que a guerra terminasse nos termos deles, que seria a retirada israelense do Líbano sob fogo. Se retirando sob fogo, é isso que eles querem. Com certeza. E eles estão, pelo menos, atribuindo a situação atual a Teherã. Eles também querem mudar a situação entre o governo libanês e Teherã. No fim, os americanos também querem cessar fogo aqui. Eles acham, pelo menos de acordo com a ideologia e o pensamento deles, que de alguma forma o governo libanês vai ser capaz de impor sua vontade ao Hezbollah, embora ainda não vejamos isso. Mas eles acham que é isso que vai acontecer. Então, se uma base de mísseis estiver em Dahia, como Yaakov tem dito, provavelmente Israel vai recorrer aos americanos, e os americanos vão avisar o governo libanês. E se isso não for resolvido dessa forma, então vai haver uma decisão a ser tomada aqui pelos israelenses e pelos americanos com o aval dos Estados Unidos. Certamente, o Irã exigirá a retirada israelense nos 60 dias de negociações. Provavelmente, há quase 99% de chance disso não acontecer de jeito nenhum. De forma alguma. Mas essa questão, afinal, depende do que os americanos acham que deve acontecer, que é o governo libanês impor sua vontade ao Hezbollah. E isso é apenas uma suposição que, para nós, pelo menos, parece agora não muito provável. Puxado, o que você acha disso, Yaakov? Talvez seja a primeira vez, ao menos recentemente, que o presidente Trump critica abertamente e condena nossas táticas no Líbano e o modo como conduzimos essa guerra. Falamos sobre o ataque de drone. Ei, explodir um prédio em Beirute é exagero. Isso impacta aqui em Israel, especialmente com o presidente criticando nossa condução da guerra. Você acha esse problema sério? Olha, é sério. Obviamente, para nós, é uma vergonha. É hipócrita. Se um desses drones suicidas fosse para Washington, D.C., Trump declararia guerra ao país responsável. Então, ele é o Biden do tipo, aceite a vitória. Parece que é isso. Você se defendeu com sucesso, então não retalie. Isso gera muitos sentimentos ruins sobre nossas ações. Com certeza. Agora, precisamos analisar por que isso aconteceu, pois até agora Trump tem apoiado Israel em todas as operações ofensivas. Então, sabe, acho que precisamos analisar a pressão que ele está sentindo. Do mercado de petróleo, da política interna americana, da própria base dele, dos países do Golfo, não todos, mas alguns deles. Com tudo isso, o pêndulo virou e os interesses de Israel foram superados. Comentários assim traem nossos interesses de segurança. E eu acho que essas são as principais razões pelas quais isso está acontecendo. Mas, não menos importante, Israel é um país soberano. E o primeiro-ministro Netanyahu disse explicitamente que, mesmo havendo discordâncias, Israel vai continuar se defendendo, seja qual for o preço disso. Acho que linhas vermelhas estão sendo traçadas aqui, David, e isso era só questão de tempo. Porque os Estados Unidos olham para o Irã a milhares de quilômetros de distância. E os mísseis iranianos e os grupos aliados do Irã não ameaçam cidades americanas. Eles ameaçam as nossas cidades. E, portanto, a nossa resposta não será a resposta americana. E eu acho que, de certa forma, isso é saudável para nós começarmos a ser muito mais independentes na forma como atuamos. Seja qual for o preço, vale a pena.